Olá, boa tarde. Deus, ele quer lhe mostrar alguma coisa, ele quer que você veja alguma coisa, ele quer lhe mostrar alguma coisa, ele quer que você sinta algo da parte dele, sem dúvida nenhuma. O tema dessa mensagem para você é algo muito importante. Ore e tema a Deus, você terá visões para a sua vida e sua família. Então, eu tenho certeza que Deus, ele quer lhe mostrar alguma coisa, ele quer que você sinta alguma coisa para a sua vida e para a sua família. Eu tenho convicção, certeza. Eu vou mostrar para você que um homem, nas Escrituras Sagradas, nos tempos bíblicos, teve visões para ele e para a família dele. Mas eu e você, se nós orarmos, se nós temer a Deus e buscar a Deus, nós vamos ter também visão para a nossa vida e nossa família. E também para a vida do nosso próximo. Então eu quero ler para você em Atos capítulo 10, no versículo 1 em diante. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Veja que de contínuo ele orava a Deus. Ele temia a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então Deus, Jesus Cristo, ele fez algo. Ele queria fazer algo na vida de Cornélio. Ele tinha uma visão para Cornélio. Então Deus, ele queria mostrar para Cornélio, ele queria que Cornélio visse e sentisse algo para a vida dele e para a família dele. E para a minha vida e para a sua vida hoje em dia não é diferente. O que é visão? Visão é olhos, sentido de ver, modo de sentir, paisagem e perspectiva. Então tudo isso Cornélio sentiu na mensagem de Deus, porque ele orava a Deus, ele temia a Deus e ele teve visões para a vida dele e para a família dele. Também visão se refere a alguma coisa vista em sonho ou em transe e é usada por Deus para comunicar uma mensagem a alguém. Então, Deus, ele fez isso na vida de Cornélio, ele vai fazer isso na sua vida. Agora você tem que crer e você tem que obedecer à visão de Deus. A visão de Deus você tem que ter. Então você tem que ter o que você sentir de Deus. Tem que ser de Deus. Você tem que crer e você tem que fazer. Você tem que crer e você tem que ir. Se você sentir de ir para a igreja todos os dias dos cultos, você tem que ir. Se você sentir de aceitar Jesus, você tem que ir. Mas é uma decisão, tem que aceitar e se batizar. Isso são decisões, não é somente sentir, mas é decisões. Se você sentir uma visão, é uma mensagem de Deus para a sua vida. Visão, alguma coisa vista em sonho ou em transe e usada por Deus para comunicar uma mensagem a alguém. Então, tenho certeza que Deus, ele quer lhe dar uma visão, ele quer lhe mostrar algo, ele quer que você sinta algo para a sua vida e para a sua família. Sem dúvida nenhuma. Assim como ele fez na vida de Cornélio, ele quer fazer na sua vida. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus. Ele era piedoso e temente a Deus. Há algumas características que Deus quer que nós tenha hoje em dia. Com toda a sua casa. Então, toda a casa dele, a família dele era piedosa e era temente a Deus, o qual fazia muitas esmolas ao povo. Quer dizer, ele ajudava o povo, eles de contínuo orava a Deus. Então, eles oravam a Deus. Coisa que nós temos que ter hoje em dia e fazer hoje em dia. Este, quase a hora nona do dia, claramente, este quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos dele e muito atemorizado, Cornélio fixou os olhos no anjo e muito atemorizado disse: Que é, Senhor?
E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Olha só, o anjo foi lá em Cornélio e disse: Cornélio, as tuas orações, as tuas esmolas, o que tu está fazendo pelo próximo, as tuas orações, subiu a Deus, está na memória de Deus. Então Deus ele está recebendo, ele está gostando. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão Curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Então Deus ele queria, viu? Deus ele mostrou para ele através do anjo que as orações, as esmolas dele que ele tinha feito estavam na memória de Deus. Deus estava recebendo e Deus queria que ele fosse até aonde estavam os discípulos, porque Deus queria fazer algo na vida dele. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Então Simão ele chamou os 2 discípulos e enviou a Jope para chamar Simão, que se chamava Pedro, que estava com o curtidor, que era o outro Simão. Então ele creu, ele enviou o discípulo, ele creu, então a visão se cumpriu sobre a vida dele, a vontade de Deus se cumpriu na vida dele. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus lhe dê visões para a sua vida, para a sua família, que Ele lhe dê visões no sentido de sentir, modo de sentir, que Ele lhe dê perspectiva em nome de Jesus Cristo, que Ele venha falar com você em nome de Jesus Cristo, assim como Ele falava nos tempos bíblicos que fala até hoje. Alguma coisa vista em sonho e em transe é usada por Deus para comunicar uma mensagem a alguém. Que Deus venha lhe dar essa visão, que Ele venha se comunicar a você para a honra e a glória de Deus, para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus Cristo. Diga amém.